Voltou a gravação. Pronto. Bom dia. Hoje a gente está mais numa edição, né, do Seminário Pedagogias e Estéticas dos Coletivos de Teatro. Hoje a gente está aqui, a gente vai receber o convidado, o Alan Leite, né, do grupo Os Banzeiros. E vai ser, né, um momento aí que a gente vai poder ouvir, né, esse convidado sobre as suas inquietações aí sobre o que é essa pedagogia estética, né, forjada nesses coletivos de teatro. Meu nome é Danilo Mota, né, sou doutorando em artes cênicas pelo programa de pós-graduação, né, da UNB, e aí eu queria começar, né, com uma ideia para a gente pensar nesse momento. Então, como vai ser o momento? Então, a gente vai passar para a exposição do Alan. Então, o Alan vai ter cerca de 30 a 40 minutos para falar, depois a gente vai abrir para vocês poderem dialogar com ele. Mas eu queria, Alan, que você pudesse se apresentar, né? Apresentar para a gente, né? Fazer essa mini biografia para a gente, né? Por gentileza. A palavra Obrigado. está com você. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Alan Leite. Como o Rafael já disse, eu sou formado em Educação do Campo pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. Eu também faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e componho o Coletivo Nacional de Cultura, e também faço parte desse coletivo, né, que é o Coletivo de Teatro Banzeiros, um coletivo formado por jovens acampados e assentados da reforma agrária aqui na região sudeste do Pará. Maravilha. Seja muito bem-vindo, viu? Então, podemos começar, né? Você vai projetar algum slide, como que é? Se você precisar de ajuda. Sim, eu tenho um slide, e aí entre esse slide, não sei se o Rafael tem alguém para projetar os vídeos, né? Tem dois videozinhos curtos, que para reafirmar, né, a minha fala desse coletivo que a gente aqui, né, tenta fazer teatro aí dentro da reforma agrária, né? Então, eu não sei, assim, também eu posso ir passando o slide e tentar acessar diretamente o vídeo no YouTube por aqui também. Acho que é tranquilo também. Sim, eu acho que é tranquilo se você, né, poder fazer isso. Acho que fique à vontade. Tá bom, deixa eu só... Tá. Apareceu aí? Sim, agora sim. A poesia que eu trago é dura. Dura como um coco que eu quebro. Dura. Pelo que trago nas mãos. Uma cuia de sonhos remendados. Um cofo de esperança sangrando. Um jacá de desejo peados. Porém, vou resistindo. Acreditando que atrás das cercas do latifúndio, as pindobas cantam e as velhas palmeiras assovia uma canção de liberdade. Acreditando que atrás das cercas do latifúndio, as pindobas cantam e as velhas palmeiras assovia uma canção de liberdade. Lília Diniz. Então, bom dia a todos e todas. Eu inicio minha apresentação com essa poesia da companheira Lília, uma poetisa maraense, né, amazônida, que também fala muito através da sua poesia. Também na minha apresentação eu queria saudar, né, e deixar aqui a nossa memória, enfim, ao companheiro Révero, né, que também é criador desse coletivo, um grande camarada que nos deixou, né, no início desse ano, então não poderia deixar
de fazer essa menção ao seu nome, né? Essa pessoa tão especial para nós do coletivo Banzeiros e para o coletivo, enfim, o Movimento Sem Terra geral, né, a nível de Brasil. Então, aqui inicio minha apresentação, queria agradecer o convite, né? Então, dizer que a gente está entre camaradas, também assistir um pouco, assim, tudo que o Danilo falava ali, né? Então, a gente já teve contato com essa experiência também, né, do CPC, enfim, contato com o João das Neves, né? Então, essa formação nossa aí está muito ligada, né? Então, as experiências que a gente vem apresentar, que eu vim apresentar hoje, assim, a gente vai dialogar muito bem, porque são experiências que a gente ouve e está todo o tempo, né, debatendo nos espaços de formação, né, seja formal ou informal, que forma a nossa consciência, né. Então, assim, né, sem mais delongas, eu faço parte do coletivo Banzeiros, é um coletivo de teatro, né, formado pelo MST Pará. Assim, né, acho que é importante eu falar, né, um pouco assim também da onde eu piso, né. Então, o MST Pará, né, formado nessa região aqui de Marabá, chega em 1990, e aí começa a se territorializar aqui nessa região, né, a partir da luta pela terra, né. Então, em 1990, 96, né, teve o caso do massacre de Eldorado dos Carajás, né, e aí o movimento começa a se enraizar nessa região também como um ato de rebeldia, né, e de cobrança do governo, né, do Estado brasileiro, pelas 19 vidas, né, 21, aliás, tombadas ali na curva do S, né, em Eldorado do Carajás, Pará. Então, atualmente eu moro em Marabá, né, então, e atuo nessa região do sudeste do Pará, e eu também entro no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e em 2008, né, 2008, final de 2008 para 2009, eu começo a minha militância no movimento sem terra. Então, a partir daí, eu começo a experimentar, né, um jovem que não tinha contato nenhum, né, com a arte e cultura, e aí, a partir de quando eu entro, né, para o movimento, né, então começa a minha militância, e aí começo a experimentar, né, as linguagens que esse movimento, né, que é tão grandioso, né, e tão importante para a formação da juventude, começa a proporcionar nos espaços que eu frequentava, né. Então, a partir de 2009, eu começo a conhecer o Movimento Sem Terra e a participar dos espaços de arte e cultura aqui no estado, né? Então, eu começo minha apresentação fazendo essa pergunta, assim, né? Onde nós começamos, a juventude começou realmente, assim, pensar em atuar, né? Ir para o palco nessa experiência que é o teatro, né? Que também é a mística, né? Que também é as trupes, né? Que é a agitação e propaganda, que é uma que são as linguagens que o movimento aí proporciona para a juventude sem terra, né? Então, eu coloco aqui como marco, né? 2006 é um marco muito importante, né? São 10 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, e também a criação do primeiro acampamento pedagógico da juventude sem terra do Pará. Então, a Organicidade da Juventude Sem Terra no Estado começa em 2006, também como uma espécie de estudo, né? Esse acampamento aconteceu na Curva do S, né? Como uma espécie de estudo, trabalho, reivindicação e arte, né? A juventude, em 2006, faz seu primeiro acampamento pedagógico na Curva do S, né? Como experiência. O nome é Eusébio Alves Pereira, né? O nome de um jovem também que era agitador das massas, né? Da marcha interrompida em 96. E aí, por que eu coloco estudo, trabalho, reivindicação e arte, né? Porque 2006 também era a segunda versão do Monumento das Castanheiras, né? Que faz parte de memória, né? Que fica fixo na curva do S, né? Então, a juventude era tinha essa tarefa de erguer esse monumento e, ao mesmo tempo, estudar e fazer as linguagens artísticas, né? Desenvolver as linguagens artísticas ali na curva do S, né? Então, essa mística, né, esse trabalho também com uma mística, né, de erguer um monumento, né, colocar a juventude como esses protagonistas, né, dessa história, ali na curva do S, começa, então, ali esse processo de atuação da juventude, né, na curva do S. Então, essa experiência inicial, ela abre o leque das linguagens artísticas para a juventude do MST Pará. Então, é por isso que eu falo que ali nós, né, a juventude, começamos a atuar, né, aí nesse processo da arte e das linguagens artísticas.
um contato mais aprofundado com a arte, né? Assim, com a arte cênica. 2014 é um marco muito grande para o coletivo Banzeiros, né? Também eu já participava do acampamento pedagógico, 2006 eu não estava, mas 2014 eu já estava, né? Começo a participar a partir de 2010, e um marco dessa questão do contato com a arte cênica, né? Foi uma companhia do Estúdio de Cena, né? Que vem para o estado do Pará, e aí faz uma grande peça, né? Com coletivos, era mais de 200 jovens na Curva do S, e aí a Companhia Estúdio de Cena pega um texto, né, que é a Face da Justiça Burguesa, que também é um texto que vem de outras lutas, né, do Movimento Sem Terra, ali, né, 2005, na Marcha Nacional. Eles começam a trabalhar esse texto para apresentar em frente, né, o Congresso Nacional, né, uma marcha com mais de 10 mil trabalhadores. E aí o Estúdio de Cena começa a trabalhar esse texto e vem para o Estado, né, para o acampamento pedagógico em 2014, e começa a trabalhar o teatro, né? E isso começa a despertar a nossa vontade, né, de fazer o teatro, né? Nós, a juventude, ficamos como um coro, né? Então, a gente começou a ensaiar todos os coros, a gente fazia parte, né? Onde tinha coro, a juventude ajudava eles, né? Então, eles apresentavam a peça, onde tinha os coros, a Juventude Sem Terra ajudava, né? Então, assim, né, a Curva do S, em 17 de abril, foi aonde teve essa experiência, né? Então, um grande ensaio desses coros foi na Curva do S, e depois a Companhia Estudo de Cena e a Juventude Sem Terra foram para o assentamento 17 de abril, né, onde mora os sobreviventes do massacre, e ali fizeram uma grande apresentação também para os sobreviventes, né, para toda a comunidade 17 de abril. Então, a partir daí, a juventude amazônica se coloca como voz coletiva, né, do processo, e começa a despertar sua vontade de formar grupos de teatro, né, porque a Estudo de Cena foi, né, para São Paulo, mas a gente ficou com os coros, aí, então a gente inseria esses coros na mística, em todos os processos de reivindicação nossa, assim, que a gente fazia de agitação e propaganda, a gente sempre usava os coros nesses espaços, né? Então, e eu começo a falar que a pedagogia e o teatro na Curva do S começa a surgir aí. Tem um episódio da Face da Justiça que ele deixa muito claro, né, isso aqui, que está aqui o link, eu vou tentar entrar para a gente poder assistir, então eu coloquei para a gente poder ir assistindo e... deixa eu tentar aqui. E conversando e assistindo, né, ao mesmo tempo, esses episódios, né? Vocês estão vendo aí direitinho? Não, Alan. Eu acho que você vai ter que descompartilhar e depois compartilhar novamente na página. Tá bom. De todo modo, Alan, se não der, a gente encaminhou os links para a turma toda, tá? Não, tranquilo, eu consigo aqui. Tá agora? Foi, agora sim. Tá bom, então vou... Vê se você também compartilhou o áudio. Só um momento. Eu acho que vai direto. Vou testar aqui. Esse negócio de tecnologia. Sai no áudio? Beleza. Tá sim, beleza.
gente compreende que o espaço do acampamento da Curva, né, da Juventude Sem Terra, Zé Alves Pereira, é um espaço de formação. A gente compreende que tudo que acontece ali compõe esse universo da formação dos sujeitos, né, que vivem a experiência do acampamento. A nossa marcação é o tambor e a gente começa a música. Então a gente vai fazer assim. Todos na rua da minha mão, ouve a ordem, vem irmão, contra a justiça burguesa. Há também uma metodologia, uma opção pedagógica nos vários tempos educativos, né, que também compõe essa concepção, né, de educação, de pedagogia do movimento sem terra, que a gente se forma a nossa vida como um todo. Isso é um consenso. E no acampamento, a vivência dos tempos, né, como uma cultura de formação política. Você traz lá a primeira testemunha. Ei, você traz lá a primeira testemunha. Ei, você aqui traz lá a primeira testemunha. Ele tem mesmo que falar. Atenção! O sargento da polícia que tomou parte na luta, no confronto da Curva, nossa primeira testemunha. Eu sou direito alto! Eu sou direito alto! Em legítima defesa, para liberar o terreno, o policial cumpre ordem. São eles que não deviam partir para cima da gente com um pedaço de pó e pedra. Nós metralhamos pelas costas. As minhas mãos estão tremendo, porque eu sou adventista do sétimo dia. Em legítima defesa. Ô, senhor, fique calado, pois não está em julgamento o seu comportamento, nem a violência do campo, essas coisas. A covardia em questão é exclusivamente desses mau elementos. A minha religião, ela não permite que eu mate assim, de livre e espontânea vontade. Eu detesto dar facadas pelas costas. Em legítima defesa. Mas afinal, não me acusam de nada. Ei, sargento! E a peça foi o que vocês trabalharam. Ela contava a história, era muito presente, muita gente conhecia a história, né? Mas também assim, o acesso, o contato com a forma estética do teatro, né? Com esse vínculo de que é possível trabalhar essas temáticas, né? Que a gente conta a história. Então, a história do seu Inácio de muitas formas. No filme, é ele contando, é alguém dizendo, tem poesia que conta, mas tem acesso com a forma específica, né? A do teatro, assim, foi de fundamental importância. Por exemplo, naquele acampamento, vocês saíram, as atividades todas que a gente fez depois, tinham coro, né? Não todos os coros, eu tinha um coro que sempre estava, da Hortência da Vista, né? Então todo mundo cantava, a juventude quase como todo cantava. Ei, você, né? Virou uma marca, assim, foi pegando, e as pessoas já iam se colocando de que era importante. E virava ou mexia, a gente tinha aquilo numa mística. Aí, como diz o João Cabral de Melo Neto, a melhor forma de dizer é fazer. Então, o acampamento da juventude, a gente busca fazer essas vivências, né? De fazer essa vinculação. Né? Então, assim, como conversava hoje, assim, porque isso vai se tornando cultura, né? Vai se transformando em conhecimento, em prática.
Então, aqui, né, então, 2014, a juventude do MST começa a ter contato mais direto com o teatro, né? Então, como vocês perceberam, esse teatro foi feito em cima dali onde aconteceu o massacre, né? Então, a juventude se sentiu muito inserida no processo, né, de se incorporar na peça, né, como um coro, e aí a gente começa a despertar essa vontade de fazer teatro, né? Eu estava ali entre aquela juventude, né? Toda a juventude do coletivo Banzeiros, né? Faz parte, já participaram, né? Sempre participam do acampamento pedagógico da juventude Elzia Alves Pereira, e a partir dali a gente começa, então, a pensar, assim, de como a gente fazia o teatro, né, a partir dos coros, né, então a gente já começava a se inserir isso nas místicas, né, também como a gente sempre fala, o teatro do MST, a maioria do pessoal, quando está fazendo mística, assim, vamos fazer o teatro, né, tem muita gente que também fala que a mística do MST é o teatro, né, assim, então a gente começa a inserir esses coros na mística e a gente começa então, depois, a pensar de como a gente se estrutura um coletivo melhor de fazer, né, o teatro mesmo, né? Então, vou compartilhar de novo, 2016, com 20 anos do massacre de Eldorado, né, a gente recebe um grande camarada, né, que é o companheiro Révero, né, então, aqui no estado, e aí ele vem com a proposta de fazer essa peça, né, que é a face da justiça burguesa, com a juventude do MST, né, o acampamento pedagógico, né, com 1.000 jovens, a gente ia fazer uma grande peça incorporando esses 1.000 jovens no coro, né, dessa nova encenação da face da justiça burguesa. A gente já tinha um coletivo, mais ou menos, né, dentro da arte, assim, das linguagens, né, que já tocava as atividades de arte e cultura, né, na frente de cultura, inclusive do acampamento, né, então fazia abertura de eventos, né, participava de coisas mais aprofundadas nessa questão da mística, né, um coletivo mais consolidado. Em 2016, quando o Révero vem para o acampamento, esses componentes são indicados, né, para uma oficina, né, assim, tipo, uma semana antes, né, do acampamento, né, que começa de 10 a 17, dia 5, o Révero chega aqui no estado e a gente começa, esses companheiros são indicados para fazer essa oficina e para fazer essa encenação, né, essa nova encenação da face da justiça burguesa, né? Então, ali a gente já começa, já surge o nascimento desse coletivo de teatro do Pará, que assim, era o coletivo de teatro do Pará. A gente ficou com esse nome, era um coletivo muito grande, né? Assim, a gente incorporou também outros movimentos do campo, né, como e da cidade, também o Levante, tinha companheiros do Levante, né, nessa oficina, né, para fazer essa montagem, tinha do Levante, tinha do MAN, tinha do MAB, né, tinha da PJ, então era um acampamento nacional, né, também que tinha outros movimentos, né, então a gente convidou outros camaradas para fazer parte dessa encenação da face da justiça burguesa, né, então a gente fez, né, esse processo na Curva do S, né? Então o Révero também trouxe 2 bonecos gigantes de Santa Catarina e a gente fez essa encenação na Curva do S, né? Em 2016, depois dessa encenação, a gente recebeu um convite para participar do festival da Utopia, né, em Maricá, e também um encontro internacional do teatro na ENF, na Escola Nacional Florestan Fernandes de São Paulo, né? Então esse coletivo, que era um coletivo de teatro do Pará, então passa a fazer essa encenação em outros espaços, né? E aí a gente começa a pensar, né? Era um coletivo grande, assim, era em torno de 30 pessoas, assim, nessa oficina, e com outros movimentos, e aí a gente começa a pensar, gente, mas a gente vai realmente ter esse grupo de teatro desse tamanho, com vários movimentos? Aí, em 2017, né, o Estudo de Cena retorna para o Estado e faz um convite para a gente fazer essa websérie, né, que eu passei já um capítulo para vocês,
E a gente começa a pensar assim, não, vamos ter que reestruturar o coletivo, não tem como a gente andar com 30 pessoas em um ônibus aí para fazer as atividades do teatro, né? E aí a gente começa a pensar, então, o coletivo de teatro no MST e do MST aqui no estado. E aí a gente fez uma reflexão, né, na militância jovem, né, que está coletivo Banzeiros. Não vou falar o significado, porque no próximo capítulo tem um capítulo que a companheira Aline, também que faz parte, que toca o coletivo, explica um pouquinho, né, do que é o Banzeiro, né? Então a gente começa a pensar o coletivo Banzeiro e a gente faz toda uma reflexão, né? É um grupo de teatro, é o quê? Assim, como a gente vai fazer, né? Porque a gente faz essa reflexão que um grupo também ficaria muito restrito ao teatro, né? Se a gente colocasse o grupo, não, aí a gente fez pesquisa, não, então vamos colocar coletivo de teatro Banzeiros, que aí pode ser um coletivo que outros militantes se insiram, né, depois que um já não tiver mais à disposição, e a gente fez um coletivo, então formou o coletivo Banzeiro com 11 militantes jovens, né, de diversos acampamentos, assim, era uma diversidade, a gente no início tinha uns 7 acampamentos, assim, com uma dimensão bem longe mesmo, assim, né, então era um risco da gente também não conseguir ter esse coletivo para ensaiar em diversos momentos, mas a gente fez vamos arriscar, vamos manter esses daqui na regional ali de Paraupebas, né, Eldorado, Marabá e São João do Araguaia, e depois a gente pensa como a gente faz aí no decorrer do tempo. Então, a gente forma esse coletivo, o coletivo Banzeiros, que aí a gente coloca mesmo realmente como esse coletivo que pensa, né, para além do teatro, né, que é um coletivo que também ficaria responsável, por exemplo, para apresentar místicas, né, se fosse possível, um coletivo bom para também ter essa experiência da arte e cultura, né, assim, das linguagens artísticas, né, da música, né, da poesia, enfim, né, da encenação, para também fazer outros espaços, né, e a gente pensa esse coletivo, além do teatro, o teatro, a mística e a trupe, né, que também mais tarde eu vou mostrar para vocês as fotos ali, onde a gente atua também na trupe de palhaços, né, então ficou esse coletivo Banzeiros, que atua em diversas frentes aí nas linguagens, né, utiliza essas diversas linguagens para propagar a reforma agrária popular. Então, 2017 a gente começa então esse trabalho com a estudo de cena, né? Então a gente grava esses episódios, né, sobre o coletivo Banzeiros e a encenação da Face da Justiça, e aí a gente começa a romper cercas, né? A gente realmente se consolida em 2017 com o nome 11 militantes, né, para trabalhar, e a gente faz outras apresentações também no estado, né, em aniversário de assentamento, em espaços de formação, e aí a gente realmente se consolida como um coletivo. Eu vou passar agora o próximo e o último episódio aqui para a gente passar para os próximos passos e entender um pouco mais da formação desse coletivo. Alan e Danilo, vocês me permitem só um breve comentário? Claro. Para a turma aí pensando assim. Reparem que na exposição do Alan sobre como que o grupo ia se chamar, se ia ser grupo de teatro ou coletivo, é muito parecido com a descrição que a Ana Leda fez do Vozes do Sertão Lutando por Transformação, junto com o Luan, em relação ao que significa ter um coletivo num território, né? Especificamente de uma linguagem, de um formato, talvez isso funcione na cidade em determinadas circunstâncias em que os aparelhos teatrais, o hábito do ver teatro seja consolidado. Mas formar um coletivo exclusivamente para teatro, num ambiente em que a formação do grupo já vem das místicas na curva do S, depois se apropria de vários elementos da linguagem teatral, fosse menor do que essa experiência ampla, né, de significação. Então, para a gente pensar no trabalho que a gente vai desenvolver em comunidades, territórios e escolas, nessas duas descrições que trazem muito fortemente, tanto Banzeiros quanto VSLT, um sentido ampliado do que é um coletivo. Isso é muito importante, eu acho que valeria a pena, inclusive, vocês refletirem sobre isso em protocolos e tudo, porque são dois relatos muito ricos, um bem perto do outro, né? Desculpa, Alan, só para destacar, porque isso que você está falando é muito legal, cara. Muito bom. Obrigado pelo comentário. E aí a gente vai agora para o próximo e último capítulo, né, da FASA. Também tem participação do professor Rafael. E aqui o coletivo já está, né, consolidado e já pensando
essa linguagem aqui no Estado. Essa questão da movimentação das ondas do rio, né, Itacaiunas, do rio Tocantins, Marajó e outros rios daqui da Amazônia. Então tem muito a ver com essa questão da nossa regional amazônica mesmo, banzeiros, né? Essa questão de movimentação, a gente sabe que o teatro está sempre em movimento, né, constante. Então a gente decidiu colocar isso na questão da movimentação. E hoje no Banzeiros tem os integrantes são de quais assentamentos aqui da região? Olha, do Banzeiros tem juventude da Pomares 2, assentamento Pomares 2, que fica no Paraupebas. Tem da Alcides de Urandi, que é daqui de Eldorado. Tem da 1ª de Março, que é Marabá. E 26 de Março, que é Marabá. E da Heleneira Rezende. Milhares de assassinatos, de crimes encomendados, prisões, ameaças, desmandos judiciários, desejos, famílias expulsas, cresce a seca do trabalho escravo, dos terrenos desmatados, dos 1000 povos dizimados. Nosso nome é negro, nosso nome é índio e branco, nosso nome é pobre. Tão longa a história das perdas que é preciso que faça sentido. A farsa da justiça portuguesa, ela nem só enquanto peça, não só peça, mas, por exemplo, as canções ou poemas, elas viraram parte do repertório das místicas, por exemplo, que vai para algo que vai para além do teatro, que faz parte dessa manifestação do imaginário coletivo do MST, que talvez seja mais específica, das místicas, por exemplo. Então, esse ano agora, de 2016, teve a Conferência Internacional da Via Campesina, lá no Pará, por causa dos 20 anos do massacre, e a mística de abertura ela era feita com a música e com trechos de poesias da peça. E esses mesmos trechos eu vi eles serem utilizados numa escola no Rio Grande do Sul, quando também fez uma intervenção no dia 17 de abril, pelos 20 anos também. Então você vê desde o Pará até o Rio Grande do Sul, trechos da peça serem utilizados, poemas, as músicas serem utilizadas em situações que não são nem só as apresentações teatrais. Né? Porque os mortos não levantam, cabem os vivos mudar o seu destino. Porque os mortos não levantam, cabem os vivos cuidar dos que estão vivos. Nada alcança a vista, mostra o fim da justiça. Nada alcança a vista, mostra a terra repartida. Nada alcança a vista, mostra o fim da justiça. Nada alcança a vista, mostra a terra repartida. Ei, senhor juiz, eu tenho mesmo o que falar? Veja o sargento da polícia que tomou parte da luta no confronto da Cuba, nossa primeira testemunha. Eu só atirei para o alto em legítima defesa, para liberar o terreno. O soldado cumpriu a ordem. São eles que não deviam lutar com paus e pedras, metralhando pelas costas em legítima defesa. Minhas mãos estão tremendo, porque sou adventista do 7º dia em legítima defesa. O grupo no Pará e vocês continuam montando, são estéticas distintas e o contraste das estéticas é interessante, a percepção disso é importante, quer dizer, o que é um grupo profissional montando a peça, o que é um grupo nas condições que tem um grupo jovem do MST de montar a peça. Entender que não tem mais, menos valor, quer dizer, são inevitavelmente condições distintas, efeitos distintos,
mas com resultados políticos fortes, igualmente, né? As duas delas. A eficácia tem a ver com a forma como o material impacta as pessoas que assistem aquilo. E o ato de impactar no movimento tem a ver com o ato de gerar ânimo para a luta, capacidade de resistência para a luta, de que esse ânimo se sobrepõe ao medo, a construção da identidade. Ou seja, são várias funções. Né? Fruição estética, mas não estamos falando com o espectador passivo. Estamos falando que o espectador está em luta. E esse espectador precisa da arte como um ato de prazer e de encorajamento, porque ele sabe que tem direito àquilo e vai percebendo cada vez mais. Então, esse critério, né, de fazer bem feito, é muito assim como se joga naquilo e faça com a maior capacidade de despertar a emoção. A gente está diante de uma vida embrutecida, de uma desigualdade que embrutece, que desumaniza, que mercantiliza. Então, a arte recoloca essa perspectiva. Não, quando a gente fala assim, fica parecendo que é uma coisa romântica, a arte humaniza. Não é. A arte recoloca uma possibilidade de encontro, de um prazer da luta, na luta, é um prazer pela luta. Não longa a história das perdas, que é preciso que faça sentido. Essa peça ainda nos coloca numa condição de lembrança ativa, né? De lembrança em luta, não uma lembrança resignada da derrota. Como transformar a derrota num salto crítico que nos leve a um outro patamar organizativo. É super importante que ela circule nesses espaços da luta e da memória, para continuar evocando isso, assim, deslocando na naturalidade. Então, esse capítulo ele afirma, né, o quanto a juventude, então, o Banzeiros, né, eles se firmam com esse nome, né, que tem um significado muito importante, né, que é o balancear dos rios, e também afirma um pouco dessa questão da pedagogia, de como utilizar a linguagem, né, do teatro para conversar também, né, com o público do MST e também para externo do MST, né, então a gente utiliza essa linguagem, passa aí, então, a utilizar essa linguagem para propagar um pouco da reforma agrária, né, então, aí nos espaços. Eu não sei como é que eu estou de tempo, só para mim me programar aqui para ver se eu consigo passar ainda o que eu preparei aqui. Sim, você tem mais uns 10 minutinhos. Tá bom, consigo, então. Obrigado. Viu? Tá bom. E aí, a gente também firma o nome do coletivo por causa também de músicas, né, que a gente tinha já ouvido, né, então, antigamente o nome do coletivo era tipo Os Filhos da Curva, poderia ser, coletivo de teatro do MST, e aí tem essa música muito interessante, que eu vou me arriscar, não sou cantor, mas eu vou tentar aqui cantar para vocês, que aí é onde a gente começa a pensar, por que não Banzeiros, né? Lembra daquela música do Zeca Tocantins? Ainda existe maresia nos braseiros da floresta. Não se espante em galho seco, se não há morte desperta. São tantas suposições, formando um grito de alerta. Não existe do maior, onde a angústia se espalha. Só o bem te vi que viu, o silêncio e a batalha. Só o bem te vi que viu, os meninos do Araguaia. Os meninos do Araguaia. Os meninos do Araguaia. Então, essa música também foi um marco, assim, né, para a gente poder extrair
o significado do coletivo, né? Firmar o significado desse coletivo Banzeiros. A música do companheiro Zeca Tocantins. Teve um período também muito forte no coletivo, que a maioria formado do coletivo, e também surge num espaço muito importante, que é a Fundação Cabanagem em Marabá, né, que é um espaço onde os alunos da educação do campo ficavam alojados, e ali começa a pensar, né, esse coletivo do teatro. Então a gente também passa muito a atuar dentro dos espaços, né, que era proporcionado na educação do campo, né, ali na Universidade Federal do Sul e Sudeste, em Marabá. Né, como a gente ficava um grupo muito grande, né, da militância estudando, a gente também atuava nos espaços, nos seminários, né, fazer abertura, fazer apresentação, né, os espaços de arte e cultura como o cabaré, as oficinas, né, então a gente sempre, cabaré literário, né, que eu falo, a gente sempre fazia intervenções também com o coletivo, então a gente também começa a se firmar dentro da educação do campo e na universidade, né. Então, a universidade também se coloca como um espaço importante para a consolidação do coletivo Banzeiros, né, aqui no estado. E aí, também a gente teve momentos, né, que a gente começa a pensar o coletivo e começa a pensar momentos de formação, né, de como a gente começa a fazer formação também para o coletivo, né, então a gente sempre preza pela a formação, né, do coletivo. Então, escola de arte era prioridade Banzeiros, Escola Nacional da Patativa do Assaré também era prioridade os banzeiros, né, a militância do banzeiro está, né, nesses espaços, e aí a gente começa, então, a pensar de como a gente faz também essa formação, né, para além de só usar o corpo, a linguagem, e a formação também é política, né, é muito importante a gente estar nesses espaços, tanto na educação formal, né, é importante estar estudando na universidade, nos espaços, né, nos campos rurais, mas também fazer essas formações aí para aprimorar o grupo, né, para ficar mais, enfim, né, mais potente, né, o coletivo. A gente também, né, teve momentos na pandemia, né, então o grupo surgiu em 2016, aí logo depois a gente pega uma pandemia e a gente também passa a atuar nesse método online, né, então a gente recebeu proposta do Instituto Boal, né? A gente também faz formação online nesse período da pandemia, e também a gente recebe 2 convites do Instituto Boal para montar, né, o Galo, que é um texto do Vitor Zavala, e Mutirão e Novo Sol também, que é um texto que é de 1960, né, que vem ali uma peça que retrata o papel das ligas camponesas no Brasil, né? Então, a gente recebe esse convite, né, e aí a gente começa a fazer os trabalhos. A gente fez esses 2 trabalhos online no período da pandemia, né, e o coletivo estava todo mobilizado, né, então também nos espaços que o MST proporcionava também, né, o Bom Dia Companheirada, né, então cantoria de varanda, a gente estava atuando mais nesse método online, né. Teve um momento também muito importante que a gente está vivendo ele agora, que é a questão mesmo da Lei Aldir Blanc. A gente fez um projeto, né, nós nos desafiamos a fazer um projeto para a Lei Aldir Blanc aqui no estado, e aí a gente ganha esse projeto, e aí a gente está atuando com esse recurso ainda, né? Então, foi aonde agora a gente também se firma em outro trabalho dentro da Lei Aldir Blanc, que eu vou falar para vocês o trabalho daqui a pouco. Aqui tem uma linha do tempo, né, do que é o coletivo, né? Então, surge em 2016, 2017... batizado Banzeiros, né, com o trabalho da Face da Justiça, né, então depois a gente começa a atuar em 2018 mais por dentro das universidades, aí com as trupes também, a trupe de palhaço. 2019, né, a gente faz oficinas, né, então a oficina da Patativa foi muito importante, que aconteceu em São Luís, e 2020 a gente começa então a gravar, né, o Galo a gente gravou em aliás, o Mutirão e Novo Sol a gente grava em 2020, né, que é para esse trabalho online, e 2021, que é essa passagem, essa montagem do Galo, também, que é um trabalho online, e o acesso à Lei Aldir Blanc. Aqui eu coloquei as perguntas que foram direcionadas, né, então, qual a concepção pedagógica e estética que norteia o trabalho do grupo? Eu acho que essa concepção pedagógica, né, desse coletivo de juventude, que ao mesmo tempo tem a militância, né, também para atuar, tem as escolas, as salas de aula, e acho que a gente tem
4 componentes, 4 do grupo que trabalha diretamente na escola, né? Então, essa concepção pedagógica de acreditar que as linguagens, né, e o teatro também propaga essa ideia que o movimento, o MST, né, quer levar, né, para outros públicos, né? Por exemplo, né, falar através da linguagem do teatro, né, da reforma agrária popular, né, a importância da educação no campo. Então, a gente leva isso, né, o que norteia esse grupo é acreditar que essa linguagem ela pode formar opiniões, né? E aí a gente forma esse coletivo com N dificuldade, né? Porque tem jovem morando em diversos acampamentos e assentamentos, mas a gente utiliza dessas linguagens quando a gente está reunido para propagar as ideias, né? Do movimento sem terra. Então é importante esse coletivo estar consolidado, né? Eu como um jovem que eu estou à frente do coletivo, então a todo tempo eu estou mobilizando o grupo, é importante fazer e tal. Então, também dá esse gás, né? Então, essa pedagogia também da coletividade também é muito importante, né? Das formações, nós também atuamos com a formação, né? Criação de oficinas nos espaços, né? Nas escolas. Então, é importante a gente colocar a pedagogia do teatro também, né? Dentro do assentamento, romper a cerca e levar isso para dentro dos assentamentos, né? Que é um espaço das escolas, por exemplo, que a maioria dos alunos não tem contato com a linguagem, com o cênico, né? Com o teatro, né? Então, a gente faz oficina, e aí, aí também tem uma pergunta que é muito importante, né, da onde a gente constrói esse repertório, né? Nós bebemos da fonte de repertório que já foi criado no MST por outros grupos, né? E através da Frente Patativa do Assaré, né, de peça como A Face da Justiça, que é do Grupo Mãe Terra do Rio Grande do Sul, né, que teve toda uma trajetória na Marcha de 2005, né? Então, esse repertório nosso, a gente sempre está ligado em 2 livros muito importantes do teatro, no MST, o Teatro para a Transformação 1 e 2, que a gente sempre vira e mexe, a gente está lá dentro desse livro, né, pegando, então, as peças, né, os coros, né, e inserindo isso nas místicas, né. Então, isso é importante, e a última pergunta que faz é quem é o público do grupo, né? Então, a gente leva isso, né, para os aliados, a gente apresenta isso nas universidades, né, essa ideia, apresentamos essa ideia nas universidades, apresentamos os assentamentos, né? Então, enfim, e esse grupo também, né, esse público do grupo, no grupo, é jovens e jovas dos assentamentos e acampamentos do MST aí de 4 municípios aqui do estado do Pará, no sudeste do Pará, né? Então, eu vou só apresentar umas fotos rapidinho, só para a gente finalizando. Então, aí o marco, né, 2016, com a criação do coletivo, né, o companheiro Regra fazendo a oficina e a apresentação na Curva do S, né? 2016, com a oficina de teatro na ENF e a apresentação em Maricá. 2017, já com a gravação da Face da Justiça, burguesa, na 17 de abril, com estúdio de cena. 2018 é onde a gente passa a fazer uma rodada de apresentação nos territórios, aí, essa é uma apresentação no assentamento 26 de março, no aniversário, e ali é uma intervenção que a gente foi fazer na Unifespa, né, na Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. Tem a trupe também, que é a trupe de palhaços, também dentro do coletivo, o coletivo Banzeiro também tem os palhaços, então a gente atua no mês de outubro, né, para fazer a animação para os Sem Terrinhas. E aí, 2020, 2021, onde a gente depara com a pandemia, e a gente começa a atuar nesse método aí, que não deu muito certo. Sempre faltava coletivo, né, gente do coletivo para fazer os trabalhos online, mas a gente também achava importante, né, como a gente estava atuando naquele momento, continuar os trabalhos com quem pudesse acompanhar aí no período online. Aí, o novo trabalho, né, com a Lei Aldir Blanc, a gente consegue, a Lei Aldir Blanc, a gente forma uma nova peça, né? Então, é uma nova peça, mas nova, assim, inédita, enfim, né? Inédita para nós, mas ela já existia dentro desses livros, né? O Teatro para a Transformação Social. A gente escreve no edital Aldir Blanc e a gente monta por extinção dos latifúndios, que está dentro do livrinho de teatro do MST, lá, Teatro para a Transformação Social 2, que é por extinção dos latifúndios. A gente faz uma adaptação para a região, né? Então a gente muda algumas falas, né, no contexto atual, né, de colocar não o padre, mas colocar o pastor, né, de como a gente coloca o governo que quer intervir de uma forma, enfim, bem, como é que fala, né? Assim, bem
enfim, tosca na questão da reforma agrária, né? Tem um debate bem tosco da reforma agrária nesse momento, a gente coloca essas falas atuais, né? Então, dentro dessa nova adaptação que a gente fez do Por Extinção Latifúndio, né? De como a gente coloca a indígena, né? Também os indígenas como esses sujeitos também que está sendo todo o tempo atacado, né? Pelo governo. Enfim, o papel da reforma agrária nesse período de governo Bolsonaro, que acha que a reforma agrária entrega de título, né, de terra nos assentamentos, né? Então, esse é o novo trabalho que a gente está agora, através da Lei Aldir Blanc, aqui no Estado, né? Então, algumas fotos, né? Isso aí a gente já fez 2 apresentações aqui no Estado e a gente está agora aprimorando a peça para a gente poder fazer uma passagem nos territórios que a gente colocou dentro do edital, né? No projeto do edital. Enfim, e aí a gente também, dentro desse, já nas minhas últimas palavras, dentro desse projeto com a Lei Aldir Blanc, a gente recebeu, agora, nesse momento, inclusive, eu estou aqui fazendo a pesquisa, estou num hotel aqui fazendo a pesquisa para a gente poder fazer um novo trabalho, que é a Fala da Terra, né? A gente recebeu um convite de uma diretora e um diretor, né? O Wagner, enfim, Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, que Bárbara é de Pernambuco, e a diretora, e Benjamin é da Irlanda, né? E eles têm um trabalho, fizeram essa proposta para nós do MST fazer esse trabalho, e a gente está pensando de como faz essa peça Por Extinção Latifúndio, incorporando com a poesia do Pedro Tierra, que é a Fala da Terra. Então, a gente agora, nesse momento, a gente está fazendo locações, né? Olhando as locações desse trabalho, o coletivo está todo mobilizado e a gente está nesse trabalho, a gente fica em gravação até o dia 17 de abril. Né? Começamos dia 5 de março, né? Então, já fazer visitas técnicas por assentamento, né? Os espaços do MST para esse novo trabalho, e aí a gente começa então a pensar um filme sobre, enfim, né? A luta pela terra nessa região do sul e sudeste do Pará. Né? Então, o coletivo Banzeiro está todos mobilizados para esse trabalho agora, que é a Fala da Terra. Tem proposta de apresentar no MASP, né, através deles, né, da Bárbara e Beja, no MASP, enfim, em uma exposição em Nova York também, e a gente está pensando agora esse novo trabalho. E é isso, acreditando nas palavras do Boal, né, como esse mentor do teatro também no MST. O teatro é um ensaio para a revolução, e nós da juventude do MST acreditamos muito nessa revolução através das linguagens artísticas aí que a gente sempre preza. Eu acho que é isso, gente. Desculpa, assim, não sei se a minha metodologia foi tão boa de colocar vídeo, foto, e fala, e música, e cantar, mas é isso, assim, nós do MST somos bem loucos, assim, quando a gente quer expressar as linguagens artísticas. É isso, obrigado a todos e todas, estou à disposição aí para perguntas e a gente conversar sobre. Obrigado, Alan. Obrigado por você compartilhar, né, sua experiência aí coletiva. E me fez lembrar, né, que é lá no início da sua fala, que é essa canção de liberdade, né? Cantar esse canto para a liberdade, né? A gente teve uma aula anterior que a gente estava falando sobre, mas afinal, o que é a liberdade? Então, acho que essa sua experiência que você traz e compartilha com a gente faz pensar como é possível cantar a liberdade nesses tempos de hoje. E aí você traz, né, essa experiência da organização da juventude. Né? Olha, a juventude, né, se a gente pegar no atual contexto, né, mais ou menos quase 100 mil jovens, né, deram entrada no título de eleitor, né? Então, eu acho que você trazendo aí dá uma inspiração e uma maneira de que essa juventude também precisa, né, ampliar aí a sua voz. Então, eu agradeço por você partilhar conosco e vou abrir aqui para quem tiver perguntas, né, para o Alan, e para a gente seguir até 11h30 aqui no diálogo. Quem gostaria? Simone, a Simone levantou a mão. Com você, Simone. Obrigada, Daniel.
Alan, primeiro falar que assim, a sua apresentação foi super expressiva e generosa, assim. Foi emocionante ouvir mesmo. Parabenizar também pela sua escrita. A gente teve acesso, né, ao seu trabalho de monografia, um trabalho excelente. E parabenizar o coletivo por tanto, assim, por ser tão produtivo. E aí a gente, como o Danilo comentou, ele nos deu uma aula super boa sobre o momento do golpe, né, e a produção artística, a relação dos coletivos de teatro, MCP e o CPC, e essa ruptura, né, que a gente teve em 64, e a gente lembrava, antes de começar a aula, desse dia emblemático que é hoje. E a sua monografia, ela começa com um trecho, né, de Quando o Abril Chegar. Se a esperança ainda existe, insiste, se a rebeldia que resiste, a intransigência que dite, quando o abril chegar. Os latifúndios serão ocupados, os nossos mortos serão vingados. Quando o abril chegar, a agitação será permanente e a propaganda cotidiana. As canções serão de luta e o amor será camarada, quando o abril chegar. Então, acho que é significativo e simbólico a gente ter essa data e, ao mesmo tempo, o território que você nos traz mostrar também uma outra possibilidade de resistência. E esse mês que é tão marcado por esses dois momentos, né, de cerceação de liberdade e de resistência. Aqui no Distrito Federal, na educação básica, o dia 17 de abril ele é marcado como o Dia do Campo, pelas lutas dos nossos camaradas de Eldorado dos Carajás. E acho que, com certeza, isso é recente, assim, acho que foi de 3 ou 4 anos para cá que isso virou lei no Distrito Federal, e com certeza virou lei depois de tanto tempo por processos de afirmação de memórias coletivas, como a que o Banzeiro traz, e outros coletivos do MST, essa memória de Eldorado dos Carajás e tantas outras dos nossos companheiros que tombaram em luta. Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer é a importância e o significado dessa memória viva e presente nos nossos processos de formação, organização e reelaboração estética. E tanto na sua monografia quanto na apresentação, e acho que nos vídeos que você nos sugeriu, eu acho que mostra essa dinâmica produtiva e complexa que é de um coletivo de teatro que está articulado com uma rede que envolve movimentos sociais, agentes externos, de companhias e universidades, e uma relação etária, eu acho, assim, quando você fala da dinâmica do coletivo com os sem terrinhas e da juventude. E aí eu queria colocar algumas coisas que, se você puder comentar, eu acho que a primeira que eu fiquei pensando foi, assim, tem a Maria Raimunda fala da pedagogia da curva do S, se eu não me engano, né? E no seu trabalho você também fala sobre isso, no seu trabalho de monografia, sobre uma pedagogia própria. Eu queria saber, Alan, se você vê que a pedagogia da curva do S ela é consonante à pedagogia do movimento, assim, eu imagino que sim, né? Até porque o seu papel de militante, educador, artista, e como que você vê essa consonância e, ao mesmo tempo, as particularidades dessa pedagogia, que eu imagino que tem a ver com a relação com o território. E aí, se você puder comentar dessa relação entre essa pedagogia macro, que nos guia, enquanto educadores do campo, que é a pedagogia do movimento, e a pedagogia da curva do S, que eu acho que é muito inspirador a gente pensar uma pedagogia a partir do nosso território também. A outra que eu fiquei pensando é quais os desafios que você encontra na dinâmica de organização com a juventude, porque eu acho que é uma realidade camponesa, e o VSLT comentou disso também, da juventude sair do território camponês, essa relação de êxodo com o território camponês, e como que os banzeiros conseguem manter essa articulação. É um coletivo que está há 15 anos ou mais, né, Alan? E aí, menos, né? Depois você me fala quanto tempo tem. 2016 a gente começa.
A professora de artes aí, com dificuldade de fazer conta. Aí, então, assim, é um tempo dilatado, como que vocês conseguem manter essa relação gregária e como que vocês pensam essa dinâmica etária? E queria que você comentasse um pouquinho essa relação com uma rede que vocês formam, que eu imagino que tem a formação de um circuito paralelo contra-hegemônico a partir dessa rede. Na sua fala, eu acho que é isso, sim. E nos vídeos isso também aparece, né? Eu acho que começa com acampamento, depois forma o coletivo Os Banzeiros, e esse coletivo ele circula e se alimenta dessa rede e alimenta a rede, né? Eu acho que tem esse movimento. Era isso, Alan. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer imenso te conhecer. Obrigado. Colocar à disposição aqui também, aqui em Brasília e tal. São bons esses encontros que a gente vai se conhecendo também, né? Então, enquanto Simone, estou aqui como camarada também. Obrigado. Obrigado, Simone. Com a palavra, Alan. Então, sobre a questão, né, dessa pedagogia da curva do S, eu acho que, assim, né, na minha visão de pesquisador também, né, que eu sempre participei da curva do S, né, como jovem ali desde 2010, né, e aí eu começo, inclusive, assim, meu primeiro contato com o teatro foi dentro na curva do S, né, assim, dentro das oficinas do MST na curva do S, né. Então, ali em 2010 foi meu primeiro contato com a linguagem do teatro, assim, eu creio que não só eu, mas vários jovens, né, dos acampamentos e assentamentos do MST não têm contato com isso lá, né, proporcionado por outro sujeito, né, seja lá o poder público, né, seja os espaços de cultura da cidade, porque não vai até o campo, né, então, assim, quando eu passo a entrar, não só eu, né, mas vários jovens têm contato com essa linguagem a partir da curva do S, né, assim, pode ser que a curva do S, essa pedagogia própria da curva do S, ela também a curva do S seja um espaço também de socialização do que é muitas vezes o teórico mesmo da vida do camponês nos acampamentos e assentamentos, por exemplo, né? Que a gente coloca o trabalho também como um ato enfim, né, da linguagem, dentro da linguagem, né, da música, né? A gente sempre traz o trabalho. Na linguagem do teatro também a gente coloca o trabalho, né? Assim, sei lá. Eu acho que a curva do S, né, para os educadores também. Então, essa pedagogia, esse trabalho que está acontecendo nos assentamentos, ele é socializado na curva do S, né? Então, a curva do S, ele é um espaço de socialização e de formação dos sujeitos, assim, né? Então, vários jovens, a curva do S é um espaço de, como é que fala, de trocas, né, de experiências de diversos territórios e estados, né? O acampamento pedagógico, ele é a nível de regional amazônica, né? Então, a partir de quando a juventude do Pará, né, da onde eu estou, tem contato com jovens do Maranhão, que lá também tem uma cultura muito forte já do Nordeste, né, que é da regional amazônica, então isso se passa uma troca, né, de experiência, e a gente vai pegando também isso e levando para os territórios, né? Então, eu acho assim que essa pedagogia da curva do S, ela acontece através desse contato e de socialização de experiência através da linguagem artística, né, que a gente tem. Tem do Tocantins, tem do Maranhão, né, tem do Pará, e aí a gente vai trocando isso, né? A curva do S também, né, é um espaço de socialização com a juventude da cidade, né, também. Então, o Levante Popular sempre vem, os centros acadêmicos sempre vêm, então a curva do S, ele tem sua pedagogia própria, porque é uma troca de experiência, né? Não só do MST, mas assim, né, de outros movimentos e outras juventudes também que falam, né, através dessas linguagens, né, da onde estão, assim, né? E nós, né, sobre essa questão de como a gente atua dentro do coletivo, né, nós, assim, se forjamos a formar esse coletivo de teatro, às vezes a gente fala assim, quando vem um trabalho, será que a gente vai dar conta? Não, vamos pegar. A gente nunca dispensou trabalho, né? Tipo, um convite desse, com 2 diretores de filme, que a gente nunca fez um filme, então a gente, não, vamos pegar, vamos agarrar uma nova experiência, né? Embora nós somos jovens e a gente está pegando uma responsabilidade muito grande também de tocar os espaços do MST, né? No MST, por exemplo, hoje eu estou na direção estadual e cuidando de uma secretaria estadual do MST, né? Estou à frente da secretaria, mas ao mesmo tempo eu não deixo de fazer o teatro, né? Por exemplo, a Aline, que falou ali para vocês o significado do coletivo, hoje ela é professora numa escola de tempo integral, então manhã e tarde.
Mas, assim, os finais de semana a gente está socializando e formando e fazendo arte, né? Então, de como essa juventude também que está na frente dos processos, ela tem seu tempo para isso, né? Também não deixa as linguagens artísticas de fora, que a gente acredita também que isso é uma forma de sair, né, desse mundo mais do trabalho, né? Seja vinculado a instituições e ir para um mundo que a gente pode, né? Enfim, né? Socializar, né? Cantar e, enfim, né? Confraternizar, isso que o MST sempre proporciona e quer que a juventude tenha, né, para si, que é a experiência dentro das linguagens artísticas, né? Sobre essa questão de ser o artista militante, é muito difícil para nós, né? Assim, enfim, não sei nem como dizer aqui, mas é de ter essa responsabilidade nos territórios, né? E ter esse coletivo de teatro, assim, às vezes se torna um pouco difícil, porque todo mundo tem suas particularidades, né? Assim, mas a gente nunca deixou de fazer isso, a gente acredita, por isso que no início eu falo, né? O significado é um coletivo. Se eu não posso, a Aline pode, o Pablo pode, assim, né? Outro sujeito que a gente já está formando nos territórios pode incorporar o coletivo, né? Então, a gente se coloca como sujeito coletivo e sujeitos formadores de novos sujeitos para estar assumindo os banzeiros futuramente, né? Então, a gente, enfim, esse militante que coloca a importância da arte dentro da arte, né, da cultura, dentro do movimento sem terra. E a Curva do S, ele é um espaço do acampamento pedagógico, ele é um espaço muito importante, né, para a formação da juventude, né, seja de incentivar a juventude também a ocupar os espaços de formação, seja na universidade ou nos espaços de formação mais política que acontece pelo MST. Então, assim, né, quando a juventude tem um primeiro contato com o acampamento, eles veem quanto aquilo é importante, quanto aquilo proporciona coisas que eles não têm nos territórios, né? Então, assim, o acampamento pedagógico, ele tem sua função dessa formação desse jovem, que hoje eu sou, né, esse militante que já passou por uma universidade, né? Sou formado, enfim, já pensando aí de ir para mestrado, doutorado, né? E aí acho que é importante a gente, nós como jovens militantes, dirigentes dessa organização, né, fazer esse trabalho formiguinha para que outros jovens também atuem a partir das linguagens e pensem um futuro, né, melhor também, e, enfim, né, para a classe trabalhadora, né, que luta por tudo isso, né, a literatura, o teatro, a terra, enfim, o homem, a mulher, o LGBT, o sem terrinha, né, é importante também a gente trabalhar desde criança, e aí é isso. Obrigado, Alan. A gente está encaminhando para o final, mas eu acho que isso que você disse, né? Pensar nesses futuros possíveis, né? Porque no mundo de desencanto, qual é a maneira que a gente pode reencantá-lo, né? E aí você disse, né? Cantar, se organizar, festejar. Então, eu acho que para esse futuro possível, a gente vai ter que, de alguma maneira, pensar em possibilidades de encantamento. Então, assim, quero te agradecer. Se alguém tiver, né, mais alguma coisa a acrescentar, o professor Rafael levantou a mão. E aí, Alan, eu vou pedir para você depois ir, né, dar essa contribuição final aí para a gente nos despedir e continuar aí. Agradeço. Com você, Rafael. Obrigado, Danilo. Alan, obrigado pela sua participação, assim, pela exposição ampla da história do grupo, das influências, das parcerias. Acho que alguns elementos de síntese importantes para nós aqui, né? Uma turma de futuras professoras do campo, uma turma exclusivamente de mulheres educandas da educação do campo. Pegando o exemplo do Alan, o exemplo anterior do VSLT e das Adrianas também, das semeadoras e tal. Primeiro, assim, a importância de um coletivo se colocar em movimento. Um coletivo, na cultura, quem se vitimiza morre afogado. Você não pode ficar reclamando que ninguém dá atenção para a cultura, você tem que ir à luta. Tem que ir à luta para conseguir parcerias em vários níveis. Parceria para ter onde se apresentar, parceria para receber grupos para o seu coletivo ter influências e poder debater teatro, ver teatro, ou ver outras experiências estéticas, que sejam filmes, ou dança,
o que seja, não dá para ficar parado. É da formação de público, da formação de espectadores que surgem novos atores e novas atrizes, né? Uma das estudantes que se formou na LEDOC, primeira turma da UNB com o Interra, a gente queria convidá-la aqui, mas ela infelizmente não tem agenda. É uma das coordenadoras hoje da Brigada Nacional de Teatro do MST, Patativa da Saré, Luciana Froze, Mônica Luciana Froze. Ela conta que ela se interessou por teatro porque ela era acampada no sul do Rio Grande do Sul e um dia foi até as Missões fazer uma apresentação de teatro à Companhia do Latão. E ela viu a Companhia do Latão e ficou impressionada com aquilo, ela nunca tinha visto. E aquilo foi impactante na experiência de vida dela. Então, a convergência dos relatos, quando o Alan fala, é muito legal a Simone recuperar essa pedagogia da curva do S, a resposta do Alan. Quer dizer, tem um ambiente que é o do movimento social, que é produtivo, que demanda a cultura numa perspectiva organizativa. Esse ambiente, ele exerce um magnetismo que atrai grupos que querem se apresentar nesse espaço. Grupos vão e influenciam essa militância que está ali, como a Estudo de Cena, que influenciou de maneira decisiva os banzeiros. E vejam, a peça que a Estudo de Cena levou já era uma peça construída em parceria com o dramaturgo da Companhia do Latão, Sérgio de Carvalho, e um outro grupo nosso, que vai falar aqui semana que vem, que é o Filhos da Mãe Terra. Então, eles construíram a farsa da justiça burguesa, a Estudo de Cena, um outro grupo pega, leva para o Pará, um grupo do MST assiste a peça e decide montar, um outro cara do MST, o querido Révero, que já não está entre nós, vai para lá e reconstrói a estética da peça para teatro de bonecos gigantes, de manipulação com varas. Essa peça é apresentada, eu vi essa montagem lá em Curionópolis, na cidade do Major Curió, né? Curionópolis é em homenagem ao Major Curió, o militar que destruiu a experiência de resistência à ditadura da guerrilha do Araguaia. E eles vão lá e apresentam a peça e atravessam a cidade marchando até o cemitério. Foi lindo esse momento simbólico do reencontro com os mortos, né? No momento de chuva e tudo. Foi impressionante, assim, essa montagem dos banzeiros. Então, é se colocar em movimento e fazer parte de um movimento. Porque, às vezes, o grupo se inspira nos temas, o grupo vira um parceiro, mas ele está sempre relativamente distante. E a outra forma, que para a educação do campo me parece necessária, é mergulhar nos movimentos. Vejam, o VSLT tem relações diretas com o movimento dos atingidos pela mineração e pela soberania popular. O Banzeiros tem uma experiência orgânica diretamente vinculada ao MST. De onde surge esse convite para a Fala da Terra? É intermediado pelas relações mais amplas que o teatro do MST tem com vários parceiros. Dessa relação mais ampla, se decide por um grupo que vai ser o interlocutor dessa parceria. Um grupo que já tem experiência, que tem ritmo, que responde às demandas estaduais e nacionais, que hoje em dia um dos principais é o Banzeiros. Então, fazer parte de um movimento abre portas. Tem gente, no senso comum, mesmo entre os grupos de teatro político, que acha que fazer parte de um movimento cerceia as possibilidades do grupo, amarra o grupo. Eu queria inverter esse raciocínio, pelo exemplo do VSLT e dos Banzeiros. Fazer parte de um movimento abre um universo de possibilidades, enquanto territórios de apresentação, enquanto espaços de interlocução, enquanto zonas de influência temáticas e formais. Acho que são dois exemplos contundentes em relação a isso, né? O quanto fazer parte de uma tradição significa reconhecer a força dessa influência e também arcar com o ônus dos limites dela, e lidar com isso e tentar superá-los, né? Acho que o Banzeiros é uma espécie de um depoimento vivo dessa... E vivo porque, vejam, a gente já teve aqui experiências das semeadores, que já não existe mais, e teremos experiências dos Filhos da Mãe Terra, que não existe mais. Para nós, educadores do campo, é importante saber por que os grupos nascem, morrem, e o que um grupo que sobrevive faz para conseguir sobreviver. Que essa é uma dificuldade que eu acho que o Banzeiros mostra pelo depoimento do Alan. Então, destacar isso, educandas da turma. Estamos diante de um professor da educação do campo, que é um homem de teatro e que é um militante,
e que não dissocia essas 3 dimensões da sua existência. E isso faz da sua experiência de vida e trabalho mais rica. E não assim, as pessoas acham assim, ah não, mas militar é um problema, porque daí eu não consigo dar aula, eu não consigo... Não, olha a plenitude do depoimento, né? E agradecer, Alan, pelos... Eu achei ótimo, geralmente é difícil no Teams exibir filme, mostrar material, deu super certo contigo, foi rico para a turma, vai ser um depoimento rico para a gente ter à disposição de quem quiser assistir no canal do YouTube do Terra em Cena. Também te agradecer, Danilo, pela mediação e pela aula anterior que você expôs. Nós também, Alan, agradecemos você e também nos colocamos, né, nós do Terra em Cena, à disposição para, né, trocar, para também pensar em futuras aí produções, né? Eu sou da dramaturgia, se precisar de troca, vamos aí, né, trocar. Mas passo a palavra então para você aí despedir e é isso, agradeço. Vamos lá. Eu que agradeço, acho que eu estou vendo aqui Simone, Rafael, Henrique, né? Então, o nome desses companheiros que eu estou vendo aqui, agradecer também a presença da turma, né? Acho que é importante a gente, enfim, né, levar essas experiências, inclusive, enfim, né, de uma juventude que está aí tentando sobreviver em meio a tanto desastre, né? Tanta falta de oportunidade. Então, fazer arte é uma das saídas, a gente abstrair muitas coisas também, né? Então, acho que também não dá para ser artista sem ser militante, né? Eu acho que a arte, ela fala muito, né? E, assim, o MST, ele pega essa experiência de como utilizar as linguagens artísticas para conversar, né, com o povo, né? E a gente vê que dá certo, é por isso que nós, né, acreditamos e fazemos, né? Eu acho que é isso, acho que eu queria só deixar um convite também, eu acho que, assim, né? Como vocês viram a minha monografia, né, sobre o acampamento pedagógico, né? Então, ali, acho que teria que ter mais tempo para sistematizar tudo que acontece no acampamento pedagógico. É um espaço muito bonito, muito místico, né? Rafael sempre participa com a gente. E é um espaço que, enfim, né, explora não só o teatro, mas a literatura, a gente explora diversas linguagens da juventude. E também é importante também reafirmar, né, e afirmar a memória dos 19 trabalhadores que foram ceifados ali na curva do S, né? Depois de 2 anos, a gente vai retomar agora as atividades do acampamento pedagógico em Eldorado do Carajás. Estamos nessa correria desse novo trabalho, né, por extinção de latifúndio, mas a gente também, né, como esse jovem também que está sempre à frente do acampamento, também estamos construindo, né? Então, o 16º acampamento pedagógico, deixar o convite, né, se quiserem participar com a gente em Eldorado dos Carajás. A gente vai realizar o acampamento de 14 a 17 de abril, né? Então, a gente vai fazer uma ligação desse espaço, né, com a juventude, e também desse trabalho com essa peça por extinção de latifúndio, né? A gente também vai estar em gravação e a juventude do Banzeiros vai estar no acampamento, mas também vai fazer esse trabalho com o teatro e para esse novo trabalho aí com esses diretores, né? De antemão, agradecer a todos, e eu prezo muito pela poesia e pelos poetas também que a gente, da região, que a gente sempre usa, né, suas escritas para dialogar e, enfim, né, deixar o nosso recado. E eu queria também fazer memória ao companheiro Tiago de Mello, né, que é uma grande poeta da regional amazônica, da região amazônica, que nos deixou também, né, recente. Então, Tiago de Mello, ele diz que sempre vai estar na memória. Chega um dia em que o dia se termina antes que a noite caia inteiramente. Chega um dia em que a mão, já no caminho, de repente esquece seu gesto. Chega um dia em que a lenha já não chega para acender o fogo da lareira. Chega um dia em que o amor, que era infinito, de repente se acaba. Força é saber amar doce e constante, com um canto de rosa alta na arte, para que o amor ferido não se acabe na eternidade amarga de um instante. Então é isso, esse é o instante, fora Bolsonaro, e viva a classe trabalhadora, viva o povo brasileiro. É isso, eu agradeço. Então a gente finaliza aqui a fala, né, do Seminário Pedagogias e Estética dos Coletivos de Teatro, aqui com, né, o convidado, Alan Leite Banzeiros, né, e esperamos vocês na próxima aula e na próxima edição aqui do seminário.
Agradeço. Valeu, obrigado.